Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, vamos abrir então a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 13. João capítulo 13. Versos 34 e 35. Está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Hoje nós vamos pensar em crescer em amor, as estações do verdadeiro amor. Francis Schaeffer foi considerado o maior intérprete do cristianismo no século XX. E ele escreve uma obra tratando da questão do amor, e disse que o amor é a apologética final, o argumento último e irresistível. O cristianismo não é apenas uma coletânea de dogmas, não é apenas o compromisso de você subscrever doutrinas ortodoxas, corretas, mas o cristianismo é sobretudo um relacionamento com Deus, com o próximo, com você mesmo, de tal maneira que não há possibilidade de existir cristianismo genuíno sem a prática do amor. E é Jesus quem disse isso: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando eu volto os olhos para as Escrituras, vejo que o Senhor Jesus afirmou que o amor é o maior de todos os mandamentos. Quando alguém lhe perguntou qual é o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o maior mandamento. Aqui está, na verdade, o cumprimento da própria lei, porque a lei foi dada em 2 tábuas, e a primeira tábua da lei, nos 4 primeiros mandamentos, tem a ver com a nossa relação com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do Senhor para o santificar. É o nosso amor por Deus. Quando você ama Deus, você não busca outros deuses. Quando você ama Deus, você não anda com um retrato diamante na carteira, você não faz imagens de esculturas. Quando você ama Deus, você não quer afrontar o nome de Deus. Quando você ama Deus, você tem prazer em ter comunhão com Ele, e dedica um dia da sua vida para adorá-lo. A segunda tábua da lei trata da nossa relação com o próximo: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Quando você ama ao seu próximo, o primeiro próximo e mais próximo são os pais, você os honra. Quando você ama o seu próximo, você respeita a vida dele, não mata. Quando você ama o seu próximo, você ama e cuida da honra dele, não adultera. Quando você ama o seu próximo, você não tira o que é dele, você não furta. Quando você honra seu próximo, você tem zelo pelo nome dele, não fala mal. Quando você honra seu próximo, você não cobiça o que é dele. Então, na verdade, o amor é o cumprimento da lei. Mas o amor ao próximo, de certa forma, é o próprio oxigênio do reino de Deus, é o sistema circulatório do reino de Deus. Não há a mínima chance nem impossibilidade de eu me dizer um cristão, se no meu coração não existe esta máxima e suprema virtude,
O apóstolo Paulo, tratando desta matéria, disse que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, porque aqui nós precisamos da fé, da esperança e do amor, mas como formos para o céu, não vai ter necessidade nem mais de fé, nem mais de esperança, mas o amor continuará sendo o oxigênio do relacionamento por toda a eternidade. O apóstolo Paulo chegou a dizer que quando você ama, este amor é superior aos dons espirituais, superior ao dom de variedade de línguas, superior ao dom da generosidade de ofertar, superior ao dom até mesmo do martírio. Você pode dar a sua vida, se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. E agora, o apóstolo Paulo vai chegar a dizer que o amor é superior ao próprio conhecimento, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então eu queria hoje pensar com vocês sobre essa questão da estação do amor. E é claro que quando o Senhor diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, Ele está tratando aqui da primeira estação do amor, porque isso é o básico, isso é o elementar, amar como a nós mesmos. E quando você diz que você ama o seu próximo como a você mesmo, quer dizer que você quer tratar o seu próximo como você gostaria que o seu próximo tratasse a você. Ninguém em sã consciência elabora contra si mesmo, fere a si mesmo, fala mal de si mesmo, prejudica a si mesmo, subtrai a si mesmo. Então quando você ama nesse primeiro patamar, nessa primeira estação, você está dizendo que você cuida do próximo, vela por ele, assiste a ele, abençoa ele, encoraja ele, supre as necessidades dele. Mas além disso, usando uma parábola que Jesus contou, a conhecida parábola do samaritano, a pergunta é: quem é o meu próximo? É o meu cônjuge? São os meus filhos? São os meus irmãos de sangue? São os meus parentes? Sim, podem ser, mas vai além disso, porque Jesus conta uma parábola mostrando que um homem estava ferido, e passou por lá um sacerdote, passou por lá um levita, passou de largo, não se envolveu, não se arriscou, não se comprometeu, mas passa um samaritano, e o espírito da parábola é mostrar que samaritano e judeu eram inimigos, e foi o samaritano quem socorreu aquele que estava ferido. Então quem é o próximo? Pode ser alguém da sua casa, sim, em primeiro grau, mas pode ser alguém de outra raça, de outra etnia, de outra religião, alguém até que considera você como um inimigo, e se ele está ao alcance da sua mão, se ele está ao alcance do seu bolso, se ele está ao alcance do seu socorro, ele é seu próximo. E amar não é discurso, amar não é palavra, amar não é retórica, amar é ação. E a Bíblia diz: não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Mas, meus amados irmãos, amar o próximo dá a você significado da própria vida. Eu li um livro, e eu não canso de falar deste livro, porque foi um dos livros, pastor Erival, mais abençoadores na minha vida, Em Busca de Sentido, porque todos nós às vezes achamos que somos muito vulneráveis, muito frágeis no que tange ao sofrimento. Está passando por uma luta, por uma prova, seja física, de uma doença, seja de um problema familiar, seja de um problema de restrição da liberdade ou de qualquer ordem, a gente acha que a gente não aguenta passar determinadas situações. E Viktor Frankl, neste livro, Em Busca de Sentido, preso num campo de concentração nazista, sofrendo as mais terríveis agruras, a ponto de
às vezes, trocar um plantão no gelo, com as botas furadas, com os pés feridos, e passar a noite toda nesta situação adversa, para no outro dia ter, em troca, uma concha de sopa de lentilha a mais. Ele sobreviveu, e ele disse que só sobreviveu porque ele entendeu que a melhor maneira de sobreviver numa situação de agrura é não pensar em você, é pensar no outro. E às vezes, nas horas mais difíceis, ele socorria a pessoa que estava morrendo com um pedaço de pão, cedendo a concha de lentilha para aquele que estava mais fraco do que ele, e ele diz que pensando nos outros, ele conseguiu sobreviver. Isso é amor, que dá significado e sentido à própria vida. Mas eu queria hoje olhar com mais vagar com você o texto lido, porque aqui nós estamos num patamar superior, numa estação mais avançada, olhando a ideia de crescer na comunhão, e para crescer em comunhão é preciso ter amor. E eu destaco aqui algumas coisas, aliás 3 coisas para a nossa reflexão, porque é necessário ler aqui o 34 e 35, dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso não é novo mandamento, já está escrito, já está na lei. O Antigo Testamento já tratou disso reiteradas vezes. Mas por que novo? Porque ele vai acrescentar um fato que não tinha lá. E o que é novo? E ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, assim também vos ameis uns aos outros. Isso é novo. E novo por algumas razões. Primeiro, amar os irmãos como Cristo os amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo. Aqui você vai olhar não para você, amar seu próximo como você mesmo. Agora você vai olhar para Cristo, amar como Cristo amou. E amar como Cristo amou, meus irmãos, vai além de amar como a si mesmo, porque amar como a si mesmo tem limites, tem parâmetros, tem cercas. Mas amar como Cristo amou é amar mais do que você ama a você mesmo. Agora a referência não sou eu, a referência é Cristo. A referência não é até que isso não me prejudique, a referência é até que eu dê a minha vida pelo outro. Aliás, vamos recitar aqui memorizadamente João 3,16. Quem pode me acompanhar de cor o que está escrito em João 3,16? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos citar de cor também 1 de João 3,16. Vamos lá? Perceberam que nós temos dificuldade? Por que nós temos dificuldade de memorizar 1 de João 3,16? Então abra sua Bíblia comigo aí, vamos ver o que está escrito lá. Vamos juntos agora? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é amar como Cristo nos amou. A pergunta é: como é que Cristo nos amou? E a Bíblia diz lá em João 13:1 que Ele nos amou até o fim. Sabe o que significa isso? É um amor
perseverante. Não é amar até o primeiro desentendimento, não é amar até a primeira decepção, não é amar até a pessoa nos frustrar em alguma área da vida, não é amar até a primeira ruga surgir no rosto do cônjuge, é amar até o fim. E se você perguntar, e esses discípulos fizeram alguma coisa para Jesus ou com Jesus que poderia ser frustrante? Muitas vezes. De tal maneira que a causa do amor de Jesus por eles não estava neles, estava em Jesus. Segundo, o amor de Jesus é um amor humilde, porque quando os discípulos lá no cenáculo disputavam quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem mais projeção no reino, quem vai estar num posto mais elevado nas realidades espirituais e celestiais, Jesus Cristo confronta-os não com palavras, mas com atitude, pegando uma bacia, cingindo-se com a toalha para lavar os pés deles. Amar como Jesus amou é servir, e não servir aqueles que estão nos agradando, servir até mesmo aqueles que estão numa outra estação, sintonizados num outro canal. Como é que Jesus nos amou? A Bíblia diz que Jesus amou e intercedeu até pelos seus inimigos. Meus irmãos, aí você pode dizer, bom, mas isso aí não é para mim não, aí também está demais. É isso mesmo, é isso mesmo, não dá para nós mesmo, nós não temos essa competência ou essa capacidade. Não é porque nós somos bons que nós amamos, é pela graça que nós amamos, é pela manifestação da graça de Deus em nós e através de nós. Estevão estava sendo apedrejado, e ele está orando, diz, Senhor, não imputes esses pecados dessas pessoas. Jesus, depois de humilhado, cuspido, esbordoado, pregado naquela cruz, diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Alguém já fez mal para você? De verdade? Alguém já machucou você de verdade? Você já foi lesado financeiramente ou lesado na sua honra por alguém de verdade? Você já perdoou essa pessoa? Você é capaz de amar essa pessoa de verdade? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Bom, mas amar como Cristo nos amou, não apenas é novo mandamento, porque tem um perfeito exemplo, mas em segundo lugar, porque também tem motivos inspiracionais. Está escrito que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como eu vos amei, no sentido de que deu a vida, deu a vida. E eu queria aqui, meus amados irmãos, trazer um exemplo apenas para ilustrar. Vocês se lembram lá de 2 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo Paulo está fazendo uma oferta para socorrer os pobres da Judéia. O problema lá não era uma enchente, o problema lá não era a seca severa do sertão, o problema lá era uma fome que chegou no período de Cláudio, 41 a 54, e nessa fome que varreu o mundo, talvez por uma seca, não sabemos, a Bíblia não informa o motivo, mas os judeus foram expulsos de Roma. Não é que eles foram convidados a se retirar, não, eles foram expulsos, sem casa, sem terra, sem renda. E Paulo levanta uma oferta entre as igrejas gentílicas,
E das igrejas gentílicas, a igreja mais pobre é a igreja da Macedônia. E aqueles irmãos chegaram para Paulo e disseram: Paulo, não nos deixe de fora do privilégio de ofertar. Porque você não oferta pelo quanto de dinheiro você tem no bolso, mas pelo quanto de amor você tem no coração. E diz o apóstolo Paulo que eles a si mesmo primeiramente se deram. E porque primeiramente a si mesmo se deram, eles deram além das suas forças, ou além das suas posses. Porque eu posso fazer o mais belo discurso de amor, eu posso usar a retórica dos anjos, a eloquência dos grandes tribunos e oradores da história, Demóstenes, Cícero, Rui Barbosa, Antônio Vieira. Eu poderia encantar as pessoas com um discurso grande e eloquente acerca do amor, mas isso é nada, se a mão não se estender. E aqui eu queria deixar um testemunho, que eu sou grato a Deus e todos nós o somos, pelo ministério da igreja de Pinheiros. Deus tem abençoado esta igreja de uma maneira tão extraordinária, porque pela graça de Deus, por visão do pastor Ival e da toda a liderança desta igreja, esta igreja não pensa para dentro, ela pensa para fora. Ela está sempre aberta e atenta a socorrer os necessitados, não apenas os domésticos da fé, mas irmãos de outros lugares, de outras nações, de outras denominações, ou não até mesmo sendo religiosas. O que importa é que a igreja tem o seu braço estendido para amar, e amar de verdade, de fato. E tenham certeza, quanto mais você semeia, mais Deus multiplica a sua sementeira, para você continuar semeando mais. Então, de forma prática, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse na sua realidade, não sei, da sua família, dos seus relacionamentos, alguém que hoje, ou esta semana, vai precisar de você ter um gesto prático de amor, de você botar a mão no bolso, meu Deus, eu quero ajudar fulano. Às vezes nem é o quanto, é o gesto. Se nós não nos desenvolvermos nisso, irmãos, do ponto de vista pessoal, nós perdemos uma grande oportunidade de crescermos em amor. Louvado seja Deus, essa igreja o faz do ponto de vista institucional. Você entrega aqui seu dízimo, você entrega a sua generosa oferta, e a igreja o faz, mas eu quero também desafiar você, além disso, a você pessoalmente, particularmente, experimentar esse grande privilégio, porque Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas me permita concluir dizendo que esse mandamento de Jesus é novo, e nós estamos crescendo nessa estação do amor, por uma terceira razão, não apenas por causa do seu perfeito exemplo, não apenas por causa dos seus motivos inspiracionais, mas finalmente por causa dos seus gloriosos resultados. E Jesus diz no verso 35 assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que Jesus está nos ensinando aqui é que existe um padrão, um aferidor, para você saber quem é verdadeiro discípulo de Jesus ou quem não é. É óbvio que Jesus não está querendo dizer aqui que esse é o único padrão, né? Quando você vai para a primeira carta de João, ele vai usar 3 referências para você saber se o camarada é crente mesmo. Primeiro é o padrão que nós chamamos de doutrinário. Se você confessa que Jesus Cristo veio em carne, você é de Deus. Ou seja, um cristão
tem a sua teologia saudável, ele é ortodoxo. Segundo, um cristão tem uma evidência moral, ele vive uma vida de santidade. Terceiro, um cristão evidencia o seu amor numa prova social, ele ama, porque quem não ama não é nascido de Deus, quem não ama não vive na luz. E é nessa conjuntura que Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em outras palavras, eu posso ser ortodoxo, eu posso ter a mais refinada teologia ortodoxa, ter muita luz na mente, mas se eu não tenho amor, isso não me aprova como discípulo de Jesus. Eu fico olhando para a igreja de Éfeso, por exemplo, que era uma igreja altamente comprometida com a sã teologia, uma igreja que reprovava os falsos apóstolos, uma igreja que não tolerava os falsos mestres, uma igreja teologicamente saudável, mas Jesus dizia: eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Eu pergunto a você hoje, como é que as pessoas conhecem você? Dentro da sua casa, dentro do seu lar. Como é que os seus parentes veem você? Como é que as pessoas que trabalham com você enxergam você? Como é que as pessoas que estudam com você enxergam você? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós crescemos em amor, eu posso lhes garantir uma coisa: esse é o maior evento evangelístico que uma igreja pode ter. Quando alguém entra por essas portas, olha para a igreja, olha para os crentes e diz assim: veja como esse povo se ama, veja como esse povo se ama. A minha oração e a minha expectativa nesta manhã é que nenhuma pessoa adentre por estas portas, ou nenhuma pessoa conecte-se com o culto desta igreja, sem perceber, de verdade e de fato, que aqui se reúne um povo que ama Jesus, e que se ama como Jesus nos amou. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.